Oi pessoal, Daniel aqui e como vocês sabem, semana passada eu joguei o Resident Evil Village, né, o novo jogo da série, que inclusive eu postei aí os 45 primeiros minutos e antes dele eu fiz um ranking da série completa, pelo menos os jogos principais numerados, sem contar os remakes. Talvez depois eu faça uma incluindo os remakes. Então eu percebi que algumas pessoas, né, achavam que esse Resident Evil seria um derivado, né? Mas não, ele é a continuação direta do 7. O Will do Village forma um 8. Enfim, algumas pessoas não sabiam disso. Então o jogo se passa alguns anos, né, depois do 7, eu não sei quantos direito, que não fala, né, não que eu lembre. Só que é pelo menos 14 meses depois, né, porque o Ethan agora ele tem uma filha de 5 meses. Então, o jogo abre com uma animação muito bonita, né, que é o Vilarejo das Sombras, que me lembrou um pouco animações do Tim Burton, né, por exemplo. E uma referência mais cult para vocês, mais referência cult em vídeo de Resident Evil. Enfim, a animação me lembrou também as animações da Lotte Reiniger, que foi uma das pioneiras, né, da animação, e ela trabalhava animando sombras, que é bem o que isso aqui faz. Então, logo após essa animação e desse momento mais família, nós temos a entrada do Chris Redfield, que chega lá já atirando, né, na Mia, sem dar explicação nenhuma, e leva a filha do Ethan, a Rose. O Chris Redfield, ele é um dos maiores heróis da série, né? Ele foi o herói do primeiro jogo. Ele aparece no Resident Evil 5 também como protagonista, depois aparece no 6 junto do Leon, né? E depois ele aparece também no Code Veronica e aparece um pouquinho no 7, só que ele tá muito diferente. Como é que isso virou isso? O visual dele do 8, né, desse Village, combina um pouco do que ele tava no Resident Evil 6 com esse novo visual do 7. Então, o Ethan, tentando recuperar a filha dele, né, de volta, ele chega nesse vilarejo sinistro. Então, nas mecânicas de jogo, nós temos de volta, né, o gato e rato que tínhamos no 7, mas também misturado com elementos do Resident Evil 4. Por exemplo, nós temos de volta o mercador, né? E no mercador você pode comprar, né, armas, pode comprar os mais diferentes tipos de itens. Aquilo dos tesouros que tinha no Resident Evil 4 e no Resident Evil 5 volta também, né? Você vai no meio da sua jornada encontrando tesouros diferentes e espalhados pelo mapa, que o mapa desse Resident Evil é bem grande, né? É o mais próximo que nós temos de um Resident Evil de mundo aberto. Você vai encontrando espalhados alguns puzzles que você tem que resolver para ganhar esses tesouros. Aí você vende o tesouro por aquele bom preço para o mercador, ganhando um dinheirinho a mais para você gastar com ele. Então eu vou comparar esse jogo mais com o 7, né, por ele ser o antecessor e também ser o mais próximo. O jogo volta a ser em câmera em primeira pessoa, né, continua sendo feito na RE Engine, que é uma engine que eu acho fantástica. Os gráficos que ela confere, né, aos jogos são quase fotorrealistas mesmo, que você vê o detalhamento dos personagens, o detalhamento dos objetos é muito absurdo. E aqui você tem um sistema de crafting um pouco mais elaborado que o que a gente tinha no 7, né? No sistema de crafting desse jogo você não confecciona apenas, né, munições para armas, mas também pode confeccionar outras coisas como minas e bombas. E é claro, os itens de cura, que já tinham no 7, isso também. Uma coisa que eu tinha muitas críticas no 7, não é um problema aqui no 8, que era a variedade de inimigos, que lá no 7 você tinha o que? O mofado, que tinha uma lâmina, né, no braço. Você tinha o mofado quadrúpede, que andava mais rapidamente. E era só isso, né, fora os Bakers, que ficavam mais como chefões e como caçadores, né, perseguidores implacáveis. Aqui no Village você enfrenta inimigos chamados Licanos, que eles parecem mais, né, lobisomens, coisas assim.
Tem o que é mais peludo, é um pouco mais rápido, né? Você encontra pelo vilarejo. Tem os do castelo, né? Que eles não possuem pelo algum, são um pouco mais lentos, parecem uns zumbizinhos mesmo. Só que às vezes eles carregam armas, aí fica um pouco mais difícil. Tem os que voam, né? Que você encontra também no castelo, que parecem uns vampirinhos. Tem os quadrúpedes, que são mais osso duro de roer, tem uns que são grandões e vêm com armadura, muito louco. Enfim, é uma variedade bem grande de inimigos. Então, como foi sugerido lá no Village of Shadows, esse jogo tem uma relação bem grande com coisas de contos de fadas, né? Porque os inimigos que você encontra, né, lobisomens, tem a Lady Dimitrescu e as filhas dela, que são um pouco mais vampirescas. Tem o Morrow, que é um peixe gigante, coisas assim que você encontra mais em folclore e contos de fadas europeus. Quanto a como funciona, né, o design de fases, o design dos chefões, eu achei muito interessante porque as fases dos chefões, né, cada chefão tem uma fase diferente, representa, né, a personalidade deles. Por exemplo, a Dimitrescu, ela tem um castelo, ela é uma senhora bem vampiresca. Lembrou o quê? Lembrou Castlevania, não tem como não lembrar de Castlevania. Ela é tipo uma Draculinha. Eu adoro Castlevania, pra mim isso não é problema. Teve gente falando, nossa, não parece mais Resident Evil, tem uns bichos esquisitos. Eu não ligo muito não. Tem a Beneviento, que é uma das minhas fases favoritas, né? A fase dela me lembrou um pouquinho Silent Hill. Aí você já tem duas franquias que eu adoro. O jogo me lembrou Castlevania e Silent Hill. Você já percebeu que eu fiquei bem feliz com esse jogo. Nesse caso de nostalgia, porque não faz apenas lembrar da série Resident Evil, mas de outras coisas. O Morrow é uma espécie de anfíbio, né? Aí o cenário dele é um pouco mais aquático, né, mais alagado. O Heisenberg, ele é um cara mais excêntrico, ele é meio cientista mesmo, como o nome dele sugere, aí o cenário dele parece ter saído de uma ficção científica, terror cibernético, né, essas coisas. Então, eu achei bem legal, né, essa atenção aos detalhes. Então, o jogo tá bem mais focado na ação do que era no 7. Ainda temos, né, a questão do gato e rato, né, que a gente chama de jogos como Amnésia e Outlast, né, que popularizaram esse conceito e eles utilizaram no Resident Evil 7, pelo menos na primeira metade do jogo. Na segunda você já ganha lança-granada, lança-chamas, aí não tem mais como você ter muito medo, né. Nesse acontece o seguinte, que o pessoal tava falando que não tem mais terror no 8, não creio que seja verdade. As partes do terror mesmo, as partes mais tensas, elas são mais pontuais. Ao invés de ficar restrita a tipo uma metade inteira do jogo, como foi no 7, ela aparece em cenas específicas, né? Em partes específicas. Por exemplo, no castelo da Lady Dimitrescu, tem as filhas da Dimitrescu. Você não consegue fazer nada contra elas da primeira vez que você as encontra. Mas da segunda vez que você encontra elas, o Ethan acha uma maneira de lutar contra elas. Então é tipo de uma cena para outra, uma cena tensa, uma cena de ação, uma cena tensa, uma cena de ação, bem assim. A parte da Benevento, que eu achei uma das melhores partes do jogo, a parte mais tensa do jogo, boa parte dela é bem tensa. E no final você descobre como lutar com ela, que é uma fase de chefe meio decepcionante, digamos, mas o que veio antes foi bem legal, então eu perdoo essa sessão da Benevento. Então, concordem ou não comigo, eu acho o equilíbrio entre terror e ação desse jogo maior do que o que foi feito no 7. Inclusive é o que Resident Evil vem tentando fazer desde o primeiro jogo. Você tem as partes mais tensas, você não tem munição, você não tem nada, e depois você tem que detonar o chefão, de qualquer jeito. Só que, de certa forma, esse Resident Evil parece mais com o 4. Além do 7, o que ele mais tenta se parecer é o 4. Eu já falei que tem um mercador, e
no sistema de crafting é muito difícil você ficar sem munição, então você pode detonar quantos bichos você quiser. Então eu falei um pouco da mecânica do jogo, eu falei dos cenários, eu falei dos vilões. Vamos falar um pouquinho da história? Eu não vou dar nenhum spoiler específico, só quero falar um pouquinho da temática. A temática do jogo é muito parecida com a que teve no Resident Evil 7, né? Repete um pouco a temática, só que adiciona, ao meu ver, umas camadas um pouquinho mais complexas, porque é dois lados agora que tem que lidar com esse tema de família. Agora o Ethan tem uma família bem estruturada e a vilã também. De certa forma, né? Eu não vou comentar mais porque é spoiler. A gente pode resumir da seguinte maneira: até onde um pai, até onde uma mãe chega, né? Qual o limite deles para proteger, né, suas crias, seus filhos. Agora vamos pegar aqui, de novo, Resident Evil 7, Resident Evil Village. Qual foi que teve a melhor história? A história contada de uma forma um pouquinho melhor. As duas têm uma abordagem diferente. Resident Evil 7 tentava ser um pouquinho mais desconexa com a série, e dessa forma sendo um pouquinho mais simples do que o que foi apresentado agora. Quando começa a conectar mais o Resident Evil 7, começam a aparecer umas coisas estranhas, certos furos. Agora que a maioria das pessoas jogou o 7, pelo menos sabe como é o 7, nós temos a questão do Lucas, né, que foi resolver lá na DLC do Chris. Eu odeio isso, quando eles dizem: espere a DLC para entender o final. Eu odeio isso, cara. Então, o 8, né, o Village, ele é um pouquinho diferente do 7. Na verdade, ele é o contrário do 7, porque ele é um pouquinho mais complexo, mais complicado, né? Mas os furos, né, a questão dos furos, ele tem menos. Como eu falei, ele trabalha um pouquinho melhor o tema. Tem menos furos. Ele até explica algumas coisas do 7. Eu não sei se precisava explicar, porque o 7 tinha aquela coisa do galhofa, e ele explica um pouco a galhofa que tinha. Talvez se deixasse como estava, seria um pouquinho melhor, porque aí você explicando, você deixa o negócio com uma cara um pouco mais séria. Eu não sei se isso é bom, se isso é ruim, vocês deixam aí no comentário, não sei. E ao invés de ser um final bem bosta, igual ao do 7, eu odiei o final do 7, o final desse é bem épico, muito épico. Não vou entrar em detalhes, novamente não vou entrar em detalhes, mas definitivamente o final desse é melhor do que o do Resident Evil 7. Então, se eu fosse fazer agora aquele ranking que eu fiz do Resident Evil, o 8 estaria acima do 7, mas ainda abaixo do 3. Desculpa, gente, eu sou muito fanboy e os 4 primeiros pra mim são intocáveis. Mas nem essa questão, é que eu acho que o Resident Evil 1, 2, 3, 4 ainda estão acima, né? Em questão do que eles conseguiram, que eles foram revolucionários para a época deles, cada um deles, a sua própria maneira. E logo abaixo desses grandes titãs, né, dos videogames, tem o Resident Evil 8, ou seja, eu gostei bastante do Resident Evil 8. Então sim, recomendadaço. Pelo amor de Deus, eu tô falando dos Resident Evil 1, 2, 3, 4 originais, não é dos remakes. Porque, por exemplo, o remake do Resident Evil 3 eu acho... não é muito ruim, mas não chega nem aos pés do 3 original. Pelo amor de Deus, entendam isso. Esse novo jogo possui muito humor, aquele humor caricatural que já é característico, né, dos Resident Evil. Temos drama também, né? A questão da família já é um drama em si. A ação, ela é mais proeminente, mas o terror está bem pontuado, está presente também. Os bichos são mais variados, né? Tem uma grande variação de monstros para você enfrentar. Os chefes, em termos visuais, eu adorei bastante. Tem umas seções bem interessantes, como a da Beneviento. E esse é o resumo dos pontos fortes do jogo. Entre os pontos fracos é que você tem um pouco de backtracking ali. E se você gostou do estilo mais terror, né? Terror mais pesado no Resident Evil 7, na primeira metade, você vai se decepcionar porque você vai encontrar um pouquinho menos disso
aqui. O pessoal que gosta do Resident Evil 4, 5, 6, desse estilo, esse volta com tudo com esse estilo. Uma mescla muito boa com o estilo dos antigos. Então, eu acho que esse fez melhor o que o Resident Evil 6 tentou fazer, né? De fazer uma mescla. Esse aqui foi uma mescla mais natural, mas não é forçado igual a gente tem, né? O negócio do Resident Evil 6. Eu achei que esse foi bem mais sucedido nessa mistura de gêneros. Então é isso, Resident Evil Village. Ótimo jogo, né? Na minha opinião. Até a próxima. Meu Deus. Meu Deus. Será que eu vou conseguir? Tô com cagaço. Será que eu vou? Me ferrei. Me ferrei. Me ferrei, me ferrei. Me ferrei.